Mas ultimamente, no ano de 2015, a grande estrela, ou que ficou na mídia na maior parte do tempo, não foi nem o dengue, nem o chikungunya, foi o Zika vírus. Então, se você abre o site dos grandes órgãos de saúde do mundo, você vai encontrar o Zika vírus em evidência em todos. Então, aqui vocês podem ver o site da Organização Mundial de Saúde, com destaque para o Zika vírus, CDC da Europa, destaque para o Zika vírus, CDC americanos, destaque para o Zika vírus, e o Ministério da Saúde aqui no Brasil, claro, também destaque para o Zika vírus. O vírus Zika, ele foi isolado em 1947, em macacos rezos, na floresta de Zika, na República da Uganda. E olha como é interessante o nome do vírus, né? Porque ele não segue um padrão estabelecido. Nós vimos dengue, nome do vírus, dengue, nome da doença, dengue. Então o vírus recebeu a doença, o vírus possui o mesmo nome. Chikungunya, o nome chikungunya veio de uma característica que o paciente apresentava. Ele ficava curvado, aqueles que se curvam, daí o chikungunya. E o Zika vírus recebeu o nome da floresta onde ele foi encontrado, o Zika vírus. Algumas vezes o nome do vírus está associado ao local onde ele foi identificado, como o Zika vírus, algumas vezes à doença, como o dengue vírus, algumas vezes ao pesquisador que identificou o vírus, como o vírus da Epstein-Barr, entre outros. A gente não segue um padrão muito bem estabelecido. O Zika vírus ele pertence à família Flaviviridae, gênero Flavivírus. Nós temos duas linhagens genéticas do Zika vírus, uma africana e uma asiática. E até 2007 nós tínhamos descritos na literatura cerca de 15 casos em humanos. Então ninguém ligava muito para o Zika vírus. Mesmo após 2007, quando nós tivemos uma epidemia na Micronésia, vocês podem ver aqui no slide, a Micronésia, 75% da população infectada. Esse número 75% da população infectada, alguns pesquisadores eles acham que foi superestimado, porque junto com o Zika vírus nós tínhamos na Micronésia uma epidemia de dengue também, a sintomatologia é muito parecida. Em 2013 nós tivemos uma epidemia importante na Polinésia Francesa. Muito do que nós sabemos sobre o Zika vírus vem a partir dessa epidemia na Polinésia Francesa, onde nós tivemos 8.200 casos, com uma população total de 268. Então olha só a Polinésia, que bacana, né? Mas depois da Polinésia Francesa, o vírus ele acabou se alastrando para outros lugares, na América Central, América do Sul e já está chegando na América do Norte também. Só a título de informação para vocês, são duas linhagens genéticas, a asiática e a africana, e a linhagem que circula aqui nas Américas é a linhagem asiática. Então, em fevereiro de 2015, diversas pessoas começaram a apresentar uma doença exantemática, as lesões características de pele, sem causa definida. E no dia 29 de abril de 2015, lá na Universidade Federal da Bahia, se identificou o Zika vírus. Essa amostra depois ela foi encaminhada aqui para o Instituto Evandro Chagas, que funciona na região metropolitana lá de Belém, que é referência mundial no estudo dessas arboviroses. E no dia 14 de maio de 2015, o Instituto Evandro Chagas confirmou que realmente era o Zika vírus. Esse é o primeiro artigo que mostrou transmissão autóctone do Zika vírus, quer dizer, o Zika vírus já estava no Brasil. Foi um artigo feito no Rio Grande do Norte, em junho de 2015. Já se identificou na época o genótipo que circulava, o genótipo asiático. O Zika vírus ele tem um período de incubação de 3 a 12 dias. O tempo da doença é de 4 a 7 dias. E na maioria dos casos, cerca de 80% dos pacientes, eles são assintomáticos. Assintomáticos. Esse é um dos grandes problemas do Zika vírus, né? Muitos dos pacientes não apresentam sintomatologia nenhuma, então são infectados e nem sabem que são infectados. Até o momento nós não temos em quantidade e qualidade também testes sorológicos para a identificação desse vírus. Hoje o diagnóstico ele é feito basicamente ou de forma clínica epidemiológica, é o mais comum, mas se o diagnóstico for laboratorial, o mais utilizado é a biologia molecular, para a identificação do RNA do vírus. Em 2015, o Ministério da Saúde ele não tem muita certeza de quantos casos de Zika vírus nós tivemos. Então, existe um valor aí que foi repassado. Então, realmente nós não sabemos quantos casos nós tivemos de Zika vírus em 2015. No estado de São Paulo,
é estimado que tenha ocorrido entre 236 mil casos e 386 mil casos de Zika vírus no ano de 2015. E no ano de 2015 nós tivemos 3 óbitos associados ao Zika vírus. O primeiro foi um homem que possuía lúpus, né, uma doença autoimune, fazia uso já de medicamentos corticosteroides. Em São Luís, no Maranhão, paciente com diagnóstico inicial de dengue. Após o óbito, as vísceras e sangue dele foi encaminhado para o Instituto Evandro Chagas, negativo para dengue, positivo para Zika. O segundo foi uma mulher de 16 anos, sem doença autoimune, no município de Benevides, lá no estado do Pará, região metropolitana de Belém. Diagnóstico inicial dengue. Essa mulher ela evoluiu para um quadro de anemia hemolítica grave, evoluiu a óbito. Após o óbito, o material foi encaminhado para o Instituto Evandro Chagas, negativo para dengue, positivo para Zika. E o terceiro óbito, uma mulher de 20 anos, município de Serrinha, no Rio Grande do Norte, que apresentou problemas respiratórios. Diagnóstico inicial dengue, após o óbito, material encaminhado para o Instituto Evandro Chagas, negativo para dengue, positivo para Zika. Então vocês podem ver nesse slide 3 exemplos muito diferentes de pacientes. Então, o primeiro é um paciente idoso, com doença autoimune. O segundo e o terceiro, mulheres jovens, 16 anos, 20 anos, sem doença autoimune. A outra evoluiu para um quadro respiratório. Então, nós ainda não sabemos muito bem qual o gatilho que é acionado pelo Zika vírus para que o paciente ele evolua, desenvolva as formas mais graves da doença. E em 2016? Em 2016, até agora, agosto de 2016, nós temos notificados no Brasil 196.976 casos de Zika vírus. Desses 196 mil, 189 mil são na região Nordeste. A região Nordeste, desde o início da epidemia, é o local em que nós temos o maior número de casos de Zika vírus e, por conta disso, o maior número de casos também de microcefalia e outras lesões do sistema nervoso central, que nós vamos falar mais à frente. A região Sudeste, nós temos notificados em 2016 18.173 casos. E no estado de São Paulo, 3.566. O maior número de casos na região Sudeste está concentrado no estado do Rio de Janeiro. Então, dos 18 mil casos, 13 mil são no estado do Rio de Janeiro, agora em 2016. Em 2016 nós já tivemos mais 3 óbitos associados ao Zika vírus. 2 no estado do Rio de Janeiro e 1 no estado do Espírito Santo. Então, nesse slide vocês podem ver que o vírus ele circula no Brasil todo, em todos os estados. Esse slide mostra os países do mundo que nós temos a transmissão do Zika vírus. Então vocês podem ver uma maior concentração de transmissão autóctone do Zika vírus no continente americano. Então praticamente toda a América do Sul, exceto o Chile e o Uruguai, temos na América Central e já temos na América do Norte também. Nos Estados Unidos já temos transmissão do Zika vírus. Temos também Cabo Verde e em algumas ilhas do Pacífico. Estados Unidos, dados atualizados em 19 de outubro agora de 2016. Então nos Estados Unidos nós já temos 137 casos autóctones do Zika vírus, transmitidos por mosquitos, transmitidos pelo Aedes albopictus principalmente. Temos 3.878 casos importados, né, pessoas que foram infectadas em outros países e acabaram apresentando a sintomatologia nos Estados Unidos. Então, um total já de 4.016 casos nos Estados Unidos de Zika vírus, sendo 137 por transmissão vetorial. Todos os casos de transmissão vetorial nos Estados Unidos são no estado da Flórida. Esse é um quadro bem interessante, feito pelo Dr. Carlos Brito, que compara a sintomatologia, os sinais e sintomas das 3 arboviroses, dengue, zika e chikungunya. Então, algumas informações são interessantes para diferenciar as 3. Por exemplo, dengue. Dengue, o paciente tem febre bem no início da infecção, assim como o chikungunya, febre alta. No Zika vírus, muitos pacientes não apresentam febre nenhuma, que é um diferencial dele. Muitos pacientes não têm sintomatologia nenhuma. As manchas na pele. O dengue surge a partir do 4º dia, ocorre entre 30% e 55% dos casos. No Zika vírus surge no 1º ou no 2º dia e
praticamente 100% dos casos o paciente ele vai apresentar as manchas características na pele. Já o chikungunya surge no segundo ao quinto dia e apenas 50% dos pacientes vão apresentar essa mancha característica na pele. As dores articulares elas são mais frequentes no chikungunya, bem mais frequente, bem mais intensa do que no Zika vírus e no dengue. E conjuntivite é algo que é muito frequente nos pacientes com Zika vírus. Então, de 50% a 90% dos casos de Zika vírus sintomático, o paciente apresenta conjuntivite, que é raro no dengue, e no chikungunya, cerca de 30% dos casos, o paciente apresenta essa conjuntivite. O prurido na pele, característico, no dengue é leve, chikungunya é leve, já no Zika vírus é de moderado a intenso. Então esse quadro é bem interessante que o colega farmacêutico conheça para conseguir diferenciar os sinais e sintomas das 3 arboviroses. Desde fevereiro de 2016, tanto chikungunya quanto o Zika vírus passaram a ser doenças de notificação compulsória, né? Através da portaria 204, elas foram incluídas, chikungunya e Zika. Logo depois, o Ministério da Saúde ele lança uma nota informativa para orientar o colega médico no diagnóstico do Zika vírus. Então, essa nota teve como assunto procedimentos a serem adotados pela vigilância do febre do Zika vírus no Brasil. Então, são casos suspeitos de Zika vírus. Pacientes que apresentam exantema macupapular pruriginoso, acompanhado de 2 ou mais dos seguintes sinais e sintomas. Então, o paciente tem as manchas na pele, vermelhas, características, que coçam, acompanhado a 2 ou mais dos sintomas abaixo. Febre, ou conjuntivite, ou dores articulares, ou edema. Caso confirmado, são aqueles casos suspeitos em que são feitos testes laboratoriais para a confirmação da presença do vírus. Esses testes laboratoriais, eles buscam o quê? Isolamento viral, a detecção do RNA viral ou a sorologia de anticorpos de classe IgM. Mas não dá para fazer teste laboratorial para todo mundo. Então, os diagnósticos ele é basicamente feito clínico-epidemiológico. Quem faz diagnóstico laboratorial hoje do Zika vírus? Principalmente gestantes, pacientes com manifestações neurológicas ou óbitos suspeitos por Zika vírus. Tratamento do Zika vírus, você tenta manter o estado geral do paciente. No caso de febre alta e dores, paracetamol e dipirona. Lembrando, mais uma vez, evitar salicilatos, evitar anti-inflamatórios não esteroidais. Casos suspeitos devem ser tratados como dengue, devido à sua maior frequência e gravidade. Nos casos de erupção pruriginosa, antihistamínico pode ser considerado nesse paciente.